Sejam bem-vindos ao Estúdio AgriPlay, uma iniciativa da AgriNews Brasil. Com o Núcleo VET, a gente tem um estúdio profissional de entrevistas no espaço da Pig Fair, na 17ª edição do Simpósio Brasil-Sul de Suinocultura. E eu estou recebendo aqui o Gustavo Schlindwein da Silva, coordenador comercial de território da Unidade de Suínos na Vetanco do Brasil, que fez uma palestra aqui sobre o uso racional de recursos. Os tipos de bebedouros podem afetar o desempenho dos leitões. Seja bem-vindo, Gustavo. Show, Pri, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e esticar, um pouco da palestra, acrescentar alguns pontos, outros debates, acho que é sempre interessante. Isso mesmo, a gente abre a oportunidade para quem não pôde estar aqui, que eu imagino que não tenha alguém que não esteja aqui, porque esse evento está do mesmo tamanho do Simpósio Brasil-Sul de Avicultura, está lotado, né? Gustavo, a sua palestra parte da premissa de que a água é um nutriente essencial, mas ainda negligenciado na suinocultura. Porque mesmo com tantos avanços tecnológicos nas granjas, a água continua sendo um ponto cego no manejo? Perfeito, Pri, ótima pergunta, e até pegando o gancho da tua frase, Tu usou na mesma frase a palavra essencial para descrever a água, mas negligenciar, ou seja, é paradoxal, Se é essencial, por que a gente negligencia? Por que a gente não dá o devido valor, a devida atenção para ela, para a água? Um dos principais pontos que até eu tratei na palestra, que talvez respondam isso, é dizer que o Brasil é rico nesse recurso hídrico. A gente tem água de sobra, apesar de pontos, regiões que sofrem já com algumas secas, produtores, enfim, a gente ainda tem muito. E quando a gente tem muito, a gente dá menos valor, a gente não aperta todos os parafusos, todos os buracos desse barril que acaba escorrendo. Então a gente acaba não medindo tudo que poderia medir e deixa negligenciado mesmo todo esse recurso, toda essa fonte de vida que é a água e que é necessária para a produção. Na prática das granjas brasileiras, quais erros mais comuns você observa na escolha, instalação e manejo de bebedouros e quais estratégias podem corrigir essas falhas? Ótima pergunta também, Pri. O que eu tenho andado e visto em diversas realidades do Brasil são diversas situações. Uma coisa que explica muito dos erros, talvez que eu mais percebo, é o jeitinho brasileiro, a gambiarra. Então a gente tem um projeto a ser seguido, um padrão, às vezes numa agroindústria, enfim, só que a gente adapta ele para que possa viabilizar o projeto, possa acontecer, tem relevo diferente naquela onde vai ser a propriedade, enfim, a gente acaba fazendo alguns jeitinhos que podem comprometer o desempenho dos animais visando o consumo de água, E também qualidade, porque às vezes chega lá, tem todo o projeto, está pronto, mas vai cavar o poço, por exemplo, e a água não é de qualidade. As pessoas não vão deixar de alojar os animais porque não tem água de qualidade, Então acabam acontecendo esses jeitinhos e a gente vai para o que tem. Acontece com isso. Só que a gente ainda não faz os investimentos que a gente poderia fazer por conta desse, um pouco por ser caro talvez o investimento, mas também por não pensar que isso vai virar o jogo. Mas vira, Por exemplo, um tratamento de água específico, porque eu tenho um contaminante específico como ferro, como manganês, enfim. Por que não medir isso e não tratar a água para que eu não tenha esses problemas, esses contaminantes? Então esse eu acho que é o principal erro, o foco tem que ir mais para esse lado. Até que ponto se paga esse investimento? Eu acho que normalmente vai se pagar, mas a gente tem que pensar isso às vezes antes até de estar construindo a nossa propriedade e tendo a produção. Você desenvolveu um trabalho que mostra que não basta oferecer acesso à água. Como o comportamento de ingestão hídrica dos leitões muda de acordo com o tipo e posicionamento do bebedouro? Perfeito, Pri. Também tocado na palestra, na ocasião eu usei uma foto de suínos selvagens tomando água numa poça, numa lagoa, enfim. Porque a gente pouco compara o suíno hoje, da indústria, o suíno da produção intensiva, com os suínos selvagens. Só que tem muito em comum, em questão comportamental. Porque são animais que vivem em grupo, eles esperam algum deles começar, iniciar o consumo de água, iniciar um consumo de ração, para que todos vão junto, comecem a testar aquilo, ver que é aquela fonte de alimentação, a fonte de água. Então, esses pontos chaves, acho que tem que estar mais presentes desde o nosso projeto e no dia a dia do manejo. Então, como eu também citei na palestra, se o suíno ele vê a água
lá na vida livre e ingere aquela água, quando eu utilizo uma chupeta, que é um dispositivo que ele não tem, ele não vê a água lá, eu tenho que ensinar ele, eu tenho que condicionar para que ele vá na chupeta, descubra e que lá tem a água. Obviamente que na maioria dos casos os suínos vão aprender, só que quanto mais eu incentivar, menos percas eu tenho, ou seja, menos animais refugando, por exemplo, e mais desempenho a curto, médio e longo prazo nos lotes. Como a adequação dos bebedouros pode contribuir ao mesmo tempo para reduzir impactos ambientais e gerar retorno econômico para o produtor? Perfeito. Então, complementa a resposta anterior, a gente tem que pensar qual que é o principal modelo para a estrutura que eu quero construir, para o que eu quero entregar, mas também pensar nesse futuro, na sustentabilidade. Então, hoje a gente já tem modelos no mercado que oferecem bons desempenhos, desperdiçando menos água, e esses pontos têm que estar em pauta. Então, quando eu vou construir, quando eu vou projetar, eu tenho que pensar, poxa, se eu posso desperdiçar muito menos água, por que não montar uma granja, fazer baias que vão ser adequadas para esse modelo de bebedouro? Porque tem isso também. Não adianta eu já ter uma granja pronta, construída para um modelo de bebedouro X, e aí eu pegar, adaptar para um modelo Y que não tem como fixar no lugar certo, enfim, N fatores. Então essas particularidades têm que ser pensadas e pensar que a sustentabilidade tem que estar em pauta. Eu tenho que pensar isso antes. O que ainda falta ser pesquisado ou ajustado no manejo da água na suinocultura para avançarmos em produtividade, bem-estar e eficiência ambiental? Para resumir esse ponto, Pri, eu acho que medir mais para gerenciar mais. Então, hoje, nem todas as granjas têm um hidrômetro, um simples hidrômetro, para eu entender quanto que os animais estão consumindo. Se tem hidrômetro, o produtor, o técnico, às vezes deixa para fazer uma média do lote, só que isso não me diz, já passou, o lote já foi. Quanto que os animais estão consumindo por dia? Caiu a temperatura, opa, vão consumir menos, tá, beleza, isso é ambiência. Mas e se tá as mesmas temperaturas e estão consumindo menos, o que está acontecendo? Né? Mudei